Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pregador de Cristo, soldado de Cristo. A palavra de Deus relata pela boca de Moisés, Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia água sobre as trevas e a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, dia e noite. E viu que era tudo muito bom. Então a palavra de Deus revela aqui, na Bíblia Sagrada, que depois de passar por muitos concílios, milhares e milhares de anos, os homens sempre tentaram perverter, usando palavras difíceis. E Deus escreveu a Bíblia na linguagem infantil, uma linguagem inocente, uma linguagem como realmente é a verdade. Mas os estudiosos dizem, eles distorcem a verdade de Deus. Por acaso a verdade de Deus é torcida? Mas eles torcem a palavra de Deus para sua própria destruição. Então Deus relata pela Bíblia como iniciou-se tudo isso, a responsabilidade que deu para Adão e Eva, a paz que Deus tinha com a raça humana. Tudo isso foi quebrado pela desobediência de Adão, porque foi a Adão que Deus disse: zele do jardim, conserva ele. É a sua responsabilidade, Adão, de preservar o jardim do Éden, e não de Eva. Se ela trouxe o pecado, foi por culpa de Adão. Então a palavra de Deus nos faz lembrar que a paz com Deus foi quebrada. Só temos paz com Deus quebrada. Jesus é o príncipe da paz. Jesus restaurou a paz, temos paz com Jesus. Então, a vida de harmonia que Deus tinha com a raça humana foi quebrada. O homem passou a odiar a mulher, acontece muito feminicídio, muita desgraça nos lares que Jesus não comanda, porque o homem deu início a essa maldição sobre a face da terra. Quebrou a harmonia que Deus tinha com os homens, e os homens tiveram harmonia com Satanás. Até hoje é assim. Se uma igreja não dá a mão para o diabo, ela não cresce, não prospera, não enriquece. Mas se ela for fiel, simples, Ezequiel 34, o rebanho de Cristo, magro, fraco, doente, não procria, ele fala, a palavra de Deus fala, em Ezequiel 34, ele diz assim, em Ezequiel 34, aqui fala: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? E ele fala: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. Enquanto vós, ó minhas ovelhas, assim diz o Senhor, a palavra de Deus fala que o rebanho de Jesus Cristo é pequeno, quebrado, porque Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que o seu Filho viesse salvar o que se havia perdido. Mas as pessoas não quiseram a salvação de Cristo, julgaram, condenaram e crucificaram Jesus pela sua verdade. Os casamentos
é briga. O casamento que não Jesus governa, que Jesus não governa esse casamento, é briga, feminicídio, desgraça. E veio o apóstolo Paulo trazendo língua estranha, em Gênesis 11:7. Deus trouxe a língua estranha, as nações não se entenderam. Em Atos 2, veio o Espírito Santo e 17 nações reunidas em Pentecostes falaram uma única língua. O Espírito Santo, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela, primeira coisa, sente o seu pecado e dá consciência do nosso pecado. E a língua, o Espírito Santo fala, todos entendem, não é língua estranha. Língua estranha, mulher estranha, Deus estranho, reza estranha, fogo estranho, tudo que é estranho é do diabo, não é de Deus, não. E então, o nosso casamento, a nossa esposa, o marido e a mulher geram filhos. Debaixo da guarda de Jesus temos a paz, temos o pão nosso de cada dia em abundância, um telhado para nos cobrir, porque Jesus providencia tudo que precisamos. O que passa da humildade é procedência maligna. Então Deus escreveu a Bíblia em linguagem simples e humilde. Os homens com a sua faculdade de teologia, os homens com a sua inteligência humana, procuraram dificultar. Veja lá, saúva é um inseto, uma formiga que corta folhas, né? Saúva cortadeira. Puseram o nome para ela, Ata capiguara. Então quer dizer que o homem tem um nome científico para as coisas, para complicar. O homem é especialista em complicar tudo. Tudo onde o homem põe a mão, ele complica. As escrituras sagradas, onde o homem tentou melhorar, acabou complicando, acabou estragando, falando coisas que não é verdade, dizendo que se você der dinheiro para Deus, Ele te abençoa e prospera. Se você não der dinheiro para Deus, Ele te amaldiçoa. Que Deus é esse que atende voto por dinheiro? Então só pode ser atendido quem pode pagar. Quem não pode ser atendido. Aquele pobre que não tem nenhuma moeda para dar para Deus, não pode ser atendido. Por quê? Se não levar 10% de tudo que você tem para Deus, se você não levar, Ele te amaldiçoa. Jesus não amaldiçoou os demônios, não. Permitiu que entrassem os porcos. Não amaldiçoou os seus assassinos, seus algozes, seus linchadores. Não amaldiçoou, Pai, perdoa ele que não sabe o que fazem. Jesus, a prostituta, não amaldiçoou o ladrão da cruz, não amaldiçoou. Agora vem Deus amaldiçoando se você não der 10%. Quem escreveu esse livro de Malaquias? É um livro apócrifo. Foi o homem que escreveu. Porque Deus não atende voto por dinheiro. Deus não quer 10% do seu salário. Ele quer 100% do seu coração, seu arrependimento. Isso que Ele quer. Não olha, Deus não olha para o seu bolso. Quem olha para o seu bolso é o homem movido pelo espírito do diabo. Jesus disse: vós têm por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, que foi mentiroso desde o princípio dos tempos, assassino, nunca fala a verdade. É esse espírito de mentira que rola para as igrejas, vai na prosperidade. Veja, quem dá o dízimo e quem recebe o dízimo. A vida de quem recebe o dízimo é de luxo, orgulho e vaidade, e quem dá o dízimo sempre pobre. Dá para enxergar que um Deus que atende voto por dinheiro não é santo, não é o Deus verdadeiro, é o demônio. Me desculpe. Então, irmãos, estude a Bíblia Sagrada com reservas. Ela contém a palavra de Deus, mas nem tudo que está escrito ali. Marcos 10:28 fala, Jesus disse: todos que deram para mim e para o Evangelho, casa, mãe, pai, mulheres, filhos, fazendas, receberão 100 vezes mais já nesse tempo, com perseguição, e no futuro a vida eterna. Movido essa palavra, uma certa igreja aí disse a uma velhinha: vende sua casa e dá para a igreja, Deus vai te dar 100 casas, você aluga 99 e mora em uma. Até hoje essa coitada está morando embaixo da ponte, porque confiou nessa palavra. Ela confiou nessa palavra.
Tudo se dá para o evangelho, receberá 100 vezes mais, então vamos dar. É mentira. Marcos 10, 28, Jesus não disse isso. Escreveram para favoritismo dos judeus, os pastores enriqueceram. O livro de Malaquias é para enriquecer o ministério dos pastores luxuosos, com as suas vidas de vaidade. Escreveram lá para ter o sustento deles. Porque afinal de contas, se você não pôr o livro de Malaquias, como é que ele vai ganhar dinheiro? Como vai sustentar riquezas e glória para o pastor? De graça recebeste, de graça dai. A pregação é de graça, não pode cobrar nada. Constrói-se um templo, doação de sei lá de quem, ou prega no meio da rua a verdade, não precisa de dinheiro. Eu sou inimigo do dinheiro. Não quero um centavo com a pregação do evangelho. Porque se eu quiser ganhar, eu tenho que torcer a palavra de Deus. Então, irmãos, o que Deus escreveu de simples e humilde na Bíblia é eles procuraram torcer, dificultar, com palavras científicas, faculdade de teologia, estudos. O muito estudar é enfado e canseira. Quem estuda demais a Bíblia acaba virando seus pastores de hoje, com teologias de prosperidade, de riquezas e glórias. Fique na paz do Senhor, irmãos. Até outro dia, se Deus permitir, que esse velho continue pregando sua palavra. Há 32 anos eu prego a palavra de Deus. Antes não tinha internet, eu pregava nas ruas. Hoje eu não prego mais nas ruas, eu prego na YouTube, já estou velho. Enfrentar as dificuldades na rua, nas praças, já é difícil para mim. Então fique na paz do Senhor. Até outro dia, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Lembrança aí, Luiz da Bahia. Lembrança aos amigos que eu não conheci. Lembrança aos meus inimigos. Lembrança a todos aqueles que confiam na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero ler aqui uma palavra no livro de Mateus, Mateus 15, 21. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não vim enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Aqui Jesus, ele estava indo com seus discípulos, e essa mulher foi atrás do Senhor Jesus, porque creu que ele podia libertar a filha dela. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus, somente ele tinha esse poder para trazer libertação para a sua filha. Mas, como ela era uma mulher cananeia, e Jesus disse que ele veio senão para as ovelhas perdidas de Israel. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Mas todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa mulher, assim foi feito com essa mulher. Ela era uma mulher cananeia, mas ela creu em Jesus Cristo. E ele, assim, fez esse milagre para a vida dela. Ele libertou a mulher dela. Ele libertou a filha dela dessa doença de estar endemoniada. Porque Jesus diz também na sua palavra: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que crê, seja quem for,
de que raça for, porque Deus quer que todos se salvem, não quer não ver ninguém perdido, mas são as pessoas que se afastam de Jesus, são eles que se soltam a mão de Jesus, porque Jesus mesmo diz, todos que vêm a mim, ele não lança ninguém fora, irmãos. Jesus quer todos do seu lado, ele quer a salvação, a libertação da vida das pessoas, quer as famílias unidas, quer pessoas abençoadas, mas o povo não quer. Qualquer dificuldade já se afasta, já vai embora. Aqui essa mulher, Jesus não deu ouvido a ela. Ele nem ouviu quando ela primeira vez chamou por ele. Mas ela insistiu, irmãos. Ela de novo foi e aqui ele disse essa palavra dura para ela, dizendo que não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Isso era uma ofensa, mas Jesus quis ver como essa mulher reagiria. E ela disse uma palavra que comoveu ao Senhor Jesus. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Porque uma migalha de Jesus, irmãos, é grandioso. Era a libertação da vida da filha dela. E Jesus, vendo isso, a insistência dela, ele se comoveu e trouxe a libertação para essa filha. Foi liberta do poder do mal. É assim na nossa vida, temos que perseverar. Mesmo que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você está vivendo nos caminhos do Senhor Jesus, aí qualquer dificuldade, qualquer oferta do mal, coisas que vão desagradar o Senhor Jesus, você já toma um caminho enganoso. Você soltou da mão de Jesus. Jesus não quer que ninguém se separe dele. Ninguém ele lança fora. Por isso, fique perseverando nos caminhos do Senhor Jesus, porque ele pode te libertar, ele te abençoa, ele traz a cura. Jesus faz tudo isso, mas sem esquecer que principalmente que o Senhor Jesus ele veio para nos salvar, para trazer a salvação, sem a qual ninguém verá a glória de Deus. Fiquem na paz do Senhor, irmãos, e meditem nesta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.